em nome do nosso grupo, o GFUT, né, eu gostaria de agradecer a Marina, a Renata pelo processo de organização, ao Rigo por ter aceitado, né, e a todas e todos que estão aqui presentes, né? Então, estou identificando aí pessoas que já passaram pelo GFUT, já estiveram conosco em alguns eventos. Nós temos aí também pessoas que são membros do GFUT, que frequentam. Então, dizer, né, da alegria de ter aqui o Rigo, né, que, para além de um acadêmico que eu admiro muito, é um grande amigo, né? Já tivemos aí juntos em várias searas, seja nas arquibancadas, seja no próprio campo de futebol e seja na academia também, né? Desde a década de 80, nós estamos aí batendo essa bola. Então, Rigo, eu agradeço muito, né? É uma alegria te ver aí vibrante academicamente e com a notícia que eu tive agora aqui no futebol também. Tá bom. Estão me ouvindo bem aí, Marina? Sim, aqui sim, pelo menos. Bom, gente, então, num primeiro momento, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que, primeiro, porque, em nome do Silvio de vocês aí do GFUT, todos que têm uma certa conexão com o grupo, né? Eu acho que, dentro dos grupos que eu tenho mantido diálogo, eu e o Silvio talvez seja o grupo que a gente mais troca intenções, figurinhas, debate, né? Eu confesso que eu não sou daqueles que achou o máximo as questões virtuais, né? Eu acho que elas auxiliam alguma coisa, mas em alguns momentos. Eu brinquei com o Silvio, estou com saudade de visitar a sala do GFUT, né? Vamos ver se porque eu acho que os debates de corredor, né? O informal na produção do conhecimento, ele às vezes rende mais do que as estruturas mais rígidas que a gente acaba ficando aqui, né? Então, mas a gente não teve muita saída um pouco eu também participei, tô ministrando aulas de forma virtuais, assim, tal. Eu aceitei o convite, né? Então, primeiro porque foi do GFUT, né? Eu não tenho participado muito de questões de live, nem de falas virtuais, e também confesso que não tenho assistido muito, não, né? Participei de um evento e não foi o que eu esperava também, né? Assim, pelas questões do que eu espero dos eventos. Mas como nós estamos voltando, eu aceitei quando me puseram esse convite, justamente por ser de fute, eu também estou com saudade da gente reestabelecer os diálogos, certo? Aí, então, tem a segunda parte, que é o tema que eu me propus a aceitar falar. Hoje a Marina já me deu um dado de diagnóstico aqui antes, e eu vou ser um pouco formal. Ela me disse que é um seminário, né, que tem outras metodologias, vamos chamar assim, né? Então, já vou antecipar para vocês que eu não sou, apesar de eu vir pesquisando com futebol há um bom tempo, que nem o Silvio falou, né? Terminei meu doutorado quase junto com o Silvio, lá a gente já discutia futebol lá, no ano 2000, 2001. E na época eu fiz uma tese que eu trabalhei com história oral, né? Então, assim, dentro do campo metodológico, talvez é a metodologia que eu mais trabalho, é a história oral. Mas eu trabalho com outras metodologias, né? Vocês vão entender até um pouco por quê. Tá me escutando bem, Marina? Eu trabalho também, oriento trabalho com etnografia, eu oriento trabalho com análise de discurso na perspectiva mais Foucaultiana, já orientei, né? E também não faço da história oral uma metametodologia, né? Até prefiro trabalhar com o conceito de fontes orais, que é uma coisa, né? Depois ela me falou que a Silvana veio falar para você sobre história oral, eu até brinquei e falei, eu queria ter vindo aí, eu ia me sentir mais à vontade. Mas eu aceitei também, e acho que não tem problema, né? Eu tenho alguns diálogos com como eu vejo, e o que eu li, o que eu trabalhei com a cartografia já, né? Ela não é uma metodologia que eu levo embaixo do braço, já vou falar por aí, né? Até porque eu não tenho essa concepção de metodologia,
né? Nem da história oral, nem da etnografia, nem da netnografia, nem da análise do discurso. Para mim, as metodologias, elas têm que auxiliar a pesquisa e não atrapalhar a pesquisa. Esse é um princípio. A metodologia tem que auxiliar a pesquisa que você vai fazer e não atrapalhar, né? Eu vejo a metodologia de uma maneira bastante pragmática, quase. Ou seja, como funciona a metodologia? Qualquer que seja, já que vocês estão fazendo seminário de outras metodologias, né? Tipo assim, vamos pegar a cartografia ou história oral. Como que elas funcionam na minha pesquisa? Muito mais do que é uma metodologia de cartografia, uma metodologia de história oral. Tu pode até escrever, ler sobre isso. Acho que aqui tem muita gente que está fazendo mestrado, doutorado, tal. Às vezes, quando meus alunos vão dialogar com a etnografia, com a história oral, com a cartografia, eu até digo assim, coloca assim, inspirado em princípios da cartografia, inspirado em princípios da história oral, inspirado em princípios da etnografia, né? Porque esse debate, vocês vão entender um pouco, às vezes, porque eu acho que todo engessamento de uma metodologia, ela tem um certo positivismo dentro dela, assim, bem radical, né? E, às vezes, a gente fica procurando um método, achando que o método vai garantir a qualidade do teu trabalho. Isso não existe, né? Às vezes, das quantitativas, é assim, né? As quantitativas têm essa marca. Ah, mas diretamente vão na metodologia do trabalho. Então, eu quis fazer essa introdução, né? Quando eu falei para o Silvio, até falei, mas eu não vou falar o tempo todo. Não tenho trabalhado e não gostaria de falar da cartografia presa numa ideia de método, né? As regras do método da cartografia, tal. O Silvio me falou, não precisa falar. E aí eu não sabia que era também um seminário, eu estou falando isso, que agora a Marina já me disse, teve um de etnografia, teve um de história oral, então, de certa forma, a expectativa para muitos talvez seja uma coisa mais de padrão metodológico da cartografia, né? Que eu acho que vocês podem, talvez, buscar em outro lugar, mas talvez também não seja nem o mais interessante da cartografia. Então, vamos lá, Marina, para o segundo. Então, feita essa introdução de como eu trabalho para me situar, aí eu separei um roteiro, né? Já começa com o roteiro, que é uma coisa boa, assim, que é uma linha de ação, né? Já é meio cartografia, até o título aí, o roteiro é proposital, né? Pode ser de filme, pode ser de fala, de qualquer coisa. A cartografia como meta, algumas problematizações, né? Apresentando um pouco, para depois vocês irem estudar melhor, quem quiser, e se alguém já estuda, a gente pode debater, apesar que já falei, eu não estou muito preocupado com a discussão metodológica da cartografia pura, né? Eu, às vezes, estou mais preocupado com o que a gente faz com essa ideia de cartografia. E, no segundo momento, eu até chamei assim de exercícios cartográficos do futebol. Exercícios cartográficos, né? Não seriam tanto aplicações da metodologia da cartografia, né? A ideia de exercícios eu acho interessante, né? Como que a gente exercita certas cartografias, mesmo não estando enquadrado, e como que a gente pode visualizar uma ideia de cartografia em alguns trabalhos, mesmo que muitas vezes eles não tenham essa denominação. Ou como que tu exercita alguns princípios da cartografia dentro de uma pesquisa, associando, inclusive, com outros da história oral, outros da etnografia, ou da própria análise de discurso. Essa associação estou falando aí as pesquisas qualitativas mais que a gente tem. E, por fim, eu vou fazer algumas considerações finais aí, tentando desafiar para uns exercícios de cartografia futebolísticas aí, né? Então, vamos lá, assim, Marina, pode ir para o outro. Então, eu trouxe aqui um livro, que é aquilo que eu não vou falar muito, que é de um grupo que escreveu lá, organizando uma pista do método da cartografia, né? Depois do 2010, 2005, ali eu não sei direito tal, que foi um dos livros que eu tive acesso logo que comecei a ler sobre cartografia, e a ideia de pista sobre a cartografia, muito em cima dos trabalhos. A Marina talvez pode me ajudar nisso, falar que é o pessoal da psicologia, da subjetividade, do grupo ligado a Soili Rumi, que é o Pico Pelbal, o pessoal da PUC de São Paulo,
que é o pessoal que mais teve relevância, junto com o pessoal de Porto Alegre, inclusive, sobre essa ideia de cartografia. Foi aonde eu tive um contato mais no início sobre essa ideia do que... Na época também eu tinha recém terminado meu doutorado e eu ainda estava muito procurando metodologias, vamos dizer assim, né? Depois eu parei de procurar, né? Depois eu parei de procurar, eu li algumas coisas. Parei porque eu acho que a gente tem que fazer pesquisas mais, né? Construir metodologias a partir de alguns princípios do que achar que vai encontrar metodologias que nos possibilitam pensarmos coisa nova. Né? Eu não acredito muito nessa ideia. Acho que as metodologias, às vezes, até atrapalham, quanto mais rígidas elas forem. Né? Eu coloco isso porque meus alunos, muitas vezes, ficam ansiosos na ideia, né? E quando vão escrever, eu até acho que tu tem que ler, e ler bastante, eu digo isso, mas quando tu vai escrever uma pesquisa, quando tu vai fazer uma pesquisa, tu vai fazer a pesquisa. Muitas vezes a metodologia tem que falar por si, a pesquisa falar por si. O que eu quero dizer com isso, se tu lê um trabalho cartográfico, se tu lê a própria Sorin Ronick, que eu vou trazer no início, não tem uma justificativa metodológica enorme sobre o método. O texto tem que ser cartográfico. Esse é o desafio. Por isso, eu até brinquei com a Marina, disse assim, uma vez, quando eu estava discutindo isso, eu passei minha tese para uma pessoa da comunicação que trabalho, que eu trabalhei lá, eu dei o nome de história oral, a pessoa leu e falou assim, mas isso aqui é uma cartografia. Eu falei, então tá, também é uma cartografia. Também pode ser uma cartografia. Né? Mas eu, em nenhum momento, e até acho que tem umas marcas de cartografia lá dentro, mas em nenhum momento eu segui uma rigidez querendo fazer o trabalho ser uma cartografia, no sentido de seguir umas regras metodológicas. Mas aqui tem 8 pistas, se eu não me engano, eu acho que é isso que eles dão sobre como você pensar a cartografia. Estou fazendo propaganda porque eu acho que tem outros livros bastante. E esse é algum que, como eles trabalham com a ideia de pista, de sugestões, eles também têm essa coisa do processo, vamos dizer assim, eles chamam atenção, né? Até eu dei uma reolhada aí, depois que a Marina me colocou, e disse, o que eu tenho de cartografia? Aí eu reolhei, assim, que eu já tinha lido esse material, a ideia que talvez seja um princípio da cartografia, né? O processo da construção metodológica junto com a pesquisa, talvez seja uma das principais marcas, vamos dizer assim, da cartografia. Né? Não tem aquele a priori histórico, não, aquele a priori metodológico. Né? Muitas vezes, quando tu bota na qualificação o teu projeto e a galera, mas quem que tu vai entrevistar, quantos tu vai entrevistar, como vai ser, né? Que eu acho que é um certo positivismo também, essa antecipação do encontro com o empírico. Na história oral também, a gente trabalha com uma ideia, vamos fazer redes de depoentes, fazendo um diálogo, mas muitas vezes tu vai para um trabalho de história oral sem saber se tu vai entrevistar 7, 8, 9, 10 ou 15. Nem é bom, não é bom definir, às vezes tu define para justificar o comitê de ética, essas coisas. Quantos tu vai entrevistar, né? Mas é o processo da pesquisa que delimita teu objeto. Tá? Aí um encontro aí com algumas leituras de história oral e cartografia. Principalmente se tu pegar o Montenegro, já estou fazendo um diálogo com vocês, que trabalham com o conceito de fontes orais, né? Metodologia historial, que ele tem uma marca Foucaultiana também aí, o pessoal que trabalha com a cartografia também tem essa marca Foucaultiana, a gente vai ver do uso, né, da metodologia. O Foucault nunca quis se enquadrar nem como cartografia, nem como história oral, que se constituiu depois dele morto, né? Mas essa relação com o empírico como uma possibilidade de configurar teu método, né? Esse processual da cartografia. Então, acho que isso eles trazem com bastante marca dentro desse livro. Aí eu trouxe uns outros, para depois chegar, vai lá, Marina, eu também não vou ter que entrar no futebol. Aí também tem foi por onde eu me aproximei da cartografia, eu quero falar para vocês, né? Tem uns livros da Sorin Ronick, que é cartografia dos desejos, da micropolítica e cartografia sentimental. Quando eu fui ler sobre Ronick a primeira vez, eu ia lá tentando achar aquela metametodologia, e às vezes não gostava porque não achava, né? Então teve que virar um pouco a ficha para entender o que estava se falando como uma cartografia. Né?
essa ideia de uma construção processual, de como tu vai compondo, né, o empírico junto com as tuas, vamos dizer assim, vai construindo o teu mapa da tua pesquisa, né? Por isso a ideia da cartografia, junto com o processo. Daí um pouco essa metáfora da construção dos mapas, né? A construção até do teu corpus empírico no processo. Ela não é uma construção anterior, e a tua participação dentro desse corpo empírico também é muito forte, né? Então, a Soili Ronick traz isso também bastante nos trabalhos dela, isso passa. Depois, eu não sei se ela escreveu coisas específicas, eu tenho lido outras coisas da Soili Ronick, mas que ela usa a cartografia, que eu gosto da questão da territorialidade, desterritorialização, né? Mas a questão da subjetividade. Vocês aí que trabalham com torcidas, eu acho que tem muito isso, né? Esse processo de desterritorialização, reterritorialização, né? Como que se lida com essas marcas. O Elias vai trazer das teorias das emoções, né? Mas então era um pouco isso, algumas pistas que eu dei de leituras da cartografia, que talvez não tenha novidade nenhuma, e talvez algumas pessoas de vocês que estão lendo podem encontrar outros autores. Mas é por onde eu me aproximei de algumas leituras da cartografia. Vamos lá, Marina. Daí eu vou dizer assim, dessa Soili, eu peguei a propaganda do livro, até eu olhei, porque ele está reeditado agora. Daí eu olhei na internet, quando as pessoas colocavam, eu falei, tá, vamos ver se tem uma nova. Ele diz assim, Soili Ronick pertence à tribo dos extemporâneos e intempestivos. Seu trabalho de pensamento e escrita segue a imagem dos estilhaços bifurcantes de uma granada, sempre recém-lançado na direção de nosso desalojamento. Então, essa ideia de... né, que às vezes o pessoal chama tudo isso meio de pós-modernidade, que eu não gosto, que não é isso, né? E também não é dos tempos líquidos do Bauman, não é esse, vamos dizer assim, esse ceticismo macro com as reconfigurações da subjetividade, né? Me parece, e aí o conceito de subjetividade que a Soili pega do próprio Foucault, né, como uma ideia do Guattari, como uma substituição do conceito de identidade, é basicamente isso, quando ela fala de subjetividades, não é subjetivo-objetivo, é a construção do sujeito. Né? Então, eles vão trazer como o livro faz essa referência, como, de certa forma, é bastante atual as produções dela, mesmo já tendo mais de 20 anos aí, né? E estamos inseridos nesse processo de reconfigurações, que já estavam sendo colocadas pistas lá. Claro que hoje ela escreveu coisas mais recentes e outras coisas, né? Tem umas escritas delas bem interessantes aí sobre antropofagias, cultural e tal, que segue esse estilo mesmo. Vamos lá, Marina. Depois eu peguei uma questão mais, já que vocês me pagaram para falar, que eu me identifiquei um pouco mais quando eu fui ler um livro do... Porque um dos autores que eu uso, e depois vou colocar, não necessariamente como suporte metodológico, porque eu acho que não é o mais interessante dele, né? Não porque não pode usar. O Silvio já sabe, quem convive comigo, é algumas contribuições do Foucault, né? Seja na análise de história que ele trabalha, seja nos conceitos de relação de poder, seja... Principalmente esses dois são os conceitos que eu mais uso do Foucault. Né? Vamos dizer assim, a concepção de história dele, né? Quando ele vai trabalhar das histórias dos sujeitos infames também, e as questões das relações de poder. Hoje eu estou estudando um pouco mais as relações da ética e da subjetividade. Não vou ficar falando do Foucault para vocês aqui. Mas tem um livro do Deleuze, que é o Foucault do Deleuze, né? É interessante também aí. Porque o Foucault vai chamar, o Deleuze vai nomear o Foucault como um novo cartógrafo. Né? Então, aí que tem uma certa identificação. Como assim o Foucault fazia cartografia? Né? No olhar do Deleuze fazia, e de outros vários também. Mesmo sem existir o método cartográfico na época. Aí que está a inversão da moeda, né? Ele fazia cartografia não a partir de uma metodologia pré-estabelecida. Até tem uma passagem do Durval, que é um historiador que usa Foucault, ele vai dizer assim, a critica o Foucault
por não ter um método, mas, na verdade, essa crítica é porque ele não repete esse método em todas as suas pesquisas. E é isso um pouco que o Foucault faz, né? O Foucault utiliza os métodos diferentes, tanto que vocês vão ver trabalho de análise de discurso na perspectiva Foucaultiana, depois tem aquele livro da arqueologia, que o pessoal usa o Foucault para fazer análise arqueológica, mas no sentido de uma análise dos saberes da história. Né? Mas o Deleuze vai mostrar como que o Foucault faz uma cartografia do tempo presente, de quem somos, de como pensamos, né? Principalmente dos tensionamentos, das relações de poder, né? Dessa nova constituição. Ele vai cartografar os sujeitos, né, do século XX, e a subjetividade e as relações de poder e resistência sempre aí dentro. Então, essa ideia de que o Deleuze vai chamar, né, um novo cartógrafo. Né? Mas aí a gente tem que pensar um pouco que ideia de cartografia é essa que o Deleuze vai ver no Foucault. Né? Porque você não vai achar regras de metodologia de cartografia no Foucault, né? Não adianta procurar, porque não vai achar. Né? E talvez a riqueza do trabalho dele tenha aí. Né? Você vai achar pistas de cartografias em diferentes pesquisas dele. Vamos usar aquele termo que os autores usaram lá, pistas de cartografia. Né? Aí tem uma passagem, já que eu botei também, que é do estilo do Foucault, que eu gosto muito, que eu uso nas minhas aulas de pós-graduação, que eu trouxe aqui, que tem uma escrita aí, coloca aí, Marina, que o Foucault escreve essa passagem, ela está lá na... Só para a gente... Depois eu vou entrar no futebol, né? Foucault tem isso na introdução da História da Sexualidade 2. Ele escreve isso. E esse livro, acho que tem 8 ou 9 anos da diferença da história da sexualidade 1. E, na verdade, tem muito pouca coisa de semelhança além dos títulos. Né? Inclusive, quando classifico num grupo de estudo História da Sexualidade 1 e História da Sexualidade 2, mas no grupo da ética. Né? Mas quando ele vai fazer uma justificativa dessas mudanças metodológicas, de objetivos que ele vai falar do trabalho, ele tem uma passagem que diz assim: de que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos, e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece. Eu acho essa passagem, se há algo cartográfico, está aí nessa passagem, né? Ou seja, o descaminho do processo da pesquisa. Então, aí já tem essa ideia de não ter, a priori, definições rígidas, né? Que vão te garantir os caminhos seguros da tua metodologia. Pelo contrário, o interessante da pesquisa são aquilo que o empírico faz aparecer de novo. Aquilo que você vai enquadrar nos teus mapas, no teu corpo empírico, nas tuas cartografias. Aquilo que vai aparecer de novo. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu não estava previsto, eu fiz um capítulo de um jogador, o Silvio talvez é o único que conhece, que, no princípio, eu achei que ele ia ser mais um, ele ia virar uma nota de rodapé, que é o Cardial, que jogou na seleção brasileira em 39. Mas quando eu fui a campo e quando eu fui pesquisar, eu disse, não, eu acabei fazendo um artigo só sobre ele. Mas não estava previsto isso em nenhum momento, né? São coisas do empírico, né? São um descaminho. E eu fui atrás desses descaminhos, vamos dizer assim, eu ia falar sobre os jogadores e, às vezes, as pessoas falavam mais sobre ele do que dos outros jogadores. Aí comecei a me atentar. Então, essa ideia da gente buscar outras coisas. Depois de uma outra história interessante, que eu fui também no futebol feminino, né? Aí foi o oposto, as mulheres que eu fiz um trabalho, as mulheres que jogaram nos anos 50, futebol feminino, lá em Pelotas, fazendo já uma entrada, e a minha expectativa é que elas seriam grandes militantes, revolucionárias. Quando eu entrevistei ela falou, não, a gente jogava futebol feminino, mas a gente não sabia que era, tipo assim, a gente não sabia que era revolucionário jogar futebol, eram os garotos que organizavam. Né? Os pais dela, elas eram meninos, irmãos, então não tinha eu, quando imaginar um time, era um time forte, tem um artigo sobre isso, mas na minha cabeça eu ia encontrar as militantes do futebol feminino dos anos 50, mas não, né? Não era essa as condições do futebol feminino para aquelas mulheres que jogaram lá.
Tanto que, quando bateu a proibição, elas pararam de jogar, não houve grandes rebeldias. Mas daí tem uma segunda passagem do Foucault que ele vai dizer assim, ó, existe um momento na vida, ali é o primeiro ainda, Marina, ó, é a segunda parte, né? Existe um momento na vida onde a questão de saber se você pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir, né? Essas citações de Foucault vocês podem talvez ouvir falar, e ela é bastante citada em outros lugares. A primeira parte desse caminho aí, eu acho interessante quando tu situa onde que ele faz isso, que é na introdução do livro, né? Que é onde o Foucault dá pistas das metodologias dele, geralmente na introdução dos livros. Ele vai dizer, tá bom, vocês querem saber, eu vou dizer o que eu fiz. É bem pragmático com a metodologia. Não tem altas abstrações epistêmicas na metodologia dele. Né? Ele é bastante pragmático, inclusive foi acusado muitas vezes de positivista. Ele vai dizer, a minha pesquisa fez isso, bem direto. Né? E as relações dele, depois ele vai falar com alguns autores, até que eu vou trazer, né? Como que ele chama essas relações com os autores, ficou empirista. Né? A galera que fica... E tudo bem, é um direito, os filósofos vão estudar, né? Mas eu acho que cabe nós, da educação física também, eu faço essa reflexão. Eu não ia fazer tanta interrupção, mas vou fazer. Quando a gente vai nesses autores, o que a gente vai fazer nesses autores? A gente vai neles para buscar auxílio para fazer uma pesquisa ou a gente vai para estudar esses autores somente? Se a gente vai para estudar esses autores, a gente vai ter a vida toda para estudar. Né? E talvez a gente não consiga... né? Isso eu digo. Então, eu sempre falo, meus alunos, vamos estudar. Tá, mas por que tu quer estudar o Foucault? Onde tu acha que ele vai te ajudar na tua pesquisa? É porque, se tu olhar, cada livro, cada pesquisa do Foucault traz coisas diferentes, conceitos diferentes. Né? Então, tu tem que olhar quais conceitos também podem te ajudar numa pesquisa ou não. Então, e eu acho que isso serve para outros autores também. Talvez seja aí uma diferença que a gente se relaciona com os autores, por exemplo, do que os filósofos se relacionam com os autores. Né? Já tem bastante gente estudando, por exemplo, e isso a gente tem. A gente não vai fazer uma discussão das relações do poder com Foucault melhor que o Roberto Machado fez. A gente não vai discutir a episteme no Foucault melhor que a Salma Mochain, que trazia as palavras e as coisas, fez. A gente não vai nem discutir as relações de ética e do sujeito melhor que o Márcio Fonseca, que outros autores, que o Ortega fez no Foucault. Né? A gente também nem vai ver um melhor conceito de história do Foucault do que a Margaret Harco. Né? A gente não vai fazer isso. Ou vamos fazer, mas então vamos fazer um estudo conceitual do Foucault. Né? É isso que você vai fazer, não é proibido. Mas talvez a ousadia seja trazer esses autores para nos ajudar a pensar o nosso campo. Né? Tomara que só o pessoal da educação física olhe essa palestra, né? Mas não sei, essa é a ousadia. Em que esses autores vão nos ajudar a pensar o nosso campo? Eu sempre tento fazer esse movimento com meus alunos, comigo mesmo. E aí eu vou entrar nessa segunda parte, então, esse possível exercício da cartografia com o futebol. E aí eu já vou fazer essa cola aí que eu pego, como usar os autores, que tem uma passagem do Foucault que ele vai dizer assim, que que o pessoal usa, e a gente pode usar só para entender, que ele vai dizer que os autores são uma espécie de caixa de ferramenta. Como assim caixa de ferramenta? Ele vai dizer lá, tem um artigo 2006 dele, eu não botei aí o nome, tá? Ele vai dizer, assim, meus livros te ajudam a pensar isso, vai lá e lê meu livro e vê o que o meu livro, né, me ajuda a pensar. Ele nunca quis ser um intelectual, um metateórico, tal. Inclusive, ele tem um artigo sobre o papel dos intelectuais, né? Assim, específico, que ele vai chamar. Então, para que os livros de Vigiar e Punir nos ajudam a pensar? Nos ajuda a pensar os conceitos de poder, talvez? Nos ajuda a pensar o conceito de poder no futebol? Estou dando um exemplo. Mas ajudar a pensar os conceitos de poder no futebol. Tudo bem, mas vamos resumir o Vigiar e Punir. Tu pode resumir o Vigiar e Punir, né? Mas aí tu está resumindo o Vigiar e Punir. Eu não sei se vai ter uma grande contribuição. Resume para você, para entender e tal. Mas o desafio é pensar com aqueles conceitos de poder do Foucault ali, as relações dentro do futebol, os conceitos de relações de poder, para ser mais Foucaultiano no termo que ele usa, né? Que onde há poder, há resistência. Né?
um pouco a ideia que ele quer e é isso que ele faz. Né? Se tu olhar o Foucault lá, tu vai ver uns Nietzsche em nota de rodapé, né? Alguns autores que ele usa, né? Mas ele vai dizer isso, os autores, para mim, me ajudam a pensar minhas pesquisas. Foucault é empirista, né? Talvez o Deleuze já seja um pouco diferente, mas igual, não vejo. Então, eu acho que esse é uma ideia que talvez a gente possa também usar esse conceito aí que o Foucault traz de caixa de ferramenta para pensar os nossos objetos de estudo, né? Talvez usando alguns conceitos Foucaultianos, outros não. E aí eu, eu usaria pensar a cartografia como uma caixa de ferramenta. Não é bem isso que o Foucault vai dizer, ele vai dizer dos livros dele, entende? Mas aí ele vai dizer assim, usa como dá, se não dá, não usa, tal, né? Ele faz pesquisa. E a gente pensar a cartografia como uma caixa de ferramenta, onde ela nos auxilia em nossa pesquisa e onde talvez, inclusive, seja possível usar com outras metodologias. Tem até essa discussão hoje que o pessoal faz no livro, aí, a não oposição entre metodologias qualitativas e metodologias quantitativas. Claro que tem coisas, critério de verdade, outras coisas que tu não. Mas a gente sempre trabalhou mal com isso. Às vezes eu tento conseguir, né? Dados quantitativos, eles são importantes para fazer até mesmo cartografias, né? Tu não vai fazer análise estatística a partir da tantos dados, né? Mas dados quantitativos, eles são interessantes, né? São dados empíricos da realidade, não é porque tu usa dados quantitativos que a tua pesquisa é epistemologicamente quantitativa. E essa é uma falsa polêmica que nós vivemos muito tempo na nossa área. Então, a ideia, assim, eu vejo duas maneiras de você pensar. Eu não vou me estender muito, já passei dos 10 minutos, né? Eu vejo duas maneiras de pensar essa cartografia que eu fiquei pensando. Uma é como pesquisador individual, né? É como que a Marina faz lá a cartografia dela. Eu estou falando da Marina porque eu acho que é uma que tem um pé dentro aí da cartografia, até pela área que ela vem aí. Eu não sei, talvez ela possa me ajudar, talvez até ela é mais pesquisadora da cartografia do que eu, e ela disse que não tinha muita gente. Então, assim, eu tenho interações com a cartografia, né? Mas eu acho que a gente pode usar a cartografia na nossa pesquisa, né? Usar numa, não usar na outra, né? Quando vem algum aluno fazer uma pesquisa diferente, já aconteceu comigo, né? A que eu tenho mais dificuldade é análise de conteúdo, mas às vezes aparece, né? Porque eu acho que também fico falando análise de conteúdo, qualquer coisa, né? Mas eu gosto quando os alunos vêm com um certo domínio, por exemplo. Foi assim que eu aprendi análise de discurso. Eu tive um aluno que veio fazer análise de discurso, que eu não trabalhei com isso no Foucault. Eu digo, vou aprender análise de discurso, né? Era uma pessoa que estudava, e daí eu mandei ele estudar um pouco mais fora, com outras pessoas, e aí fui aprendendo, e a gente foi se aproximando e exercitando essa análise de discurso nas perspectivas mais Foucaultiana, a gente puxou para isso, né? Que não é a mesma análise de discurso lá do pessoal da linguística. E a gente foi fazendo exercícios de análise de discurso, uma dissertação de mestrado inspirada nas perspectivas de análise de discurso Foucaultiano, né? Até para entender, que é o que o Foucault também faz, é só ir lá na ordem do discurso que você vai ver traços que o pessoal pega. Muitas vezes o pessoal pega e faz daquilo um paradigma de metodologia, que eu também acho que não é, né? Como não é também a genealogia do saber, né? Aqueles categorias históricas, mecânicas. A ideia de não trabalhar com metodologias fora do processo, né? E a segunda questão que eu levantei, a segunda não é bem uma questão, uma segunda proposta, talvez aqui seja mais ousado, é até que ponto alguns grupos de pesquisas estão fazendo cartografias do futebol, enquanto vamos chamar assim, um programa de estudo, né? Ou seja, se você pegar grupos que têm como prioridade estudar o futebol, né, como objeto de estudo,
De certa forma, esses grupos estão cartografando o futebol. Estão cartografando o futebol, com um estudo de torcida de futebol, com um estudo de mulheres no futebol, com um estudo de história do futebol, com alguns recortes, né? Aí é uma ideia de pensar esse cartografando o futebol, vamos dizer assim. Como tem um livro até do pessoal que eles vão chamar Cartografando Foucault, né? Não estou inventando isso todo, porque eles vão estudar diferentes coisas do Foucault, né? Então, a gente, talvez, eu acho, e aí eu trouxe um exemplo desses grupos, não é o único, põe aí, Marina, que é um grupo que vocês ouviram falar já, né? Que eu acho aí, o Silvio vai... Isso é para ser convidado para uma fala presencial, né? Que é uma ideia que eu acho que eu vejo vocês fazendo, por exemplo, né? Que é uma ideia de como o GFUT, de certa forma, faz ações cartográficas coletivas no futebol. Eu ia botar aqui um outro slide com o sumário desse livro, que eu ganhei de presente aí de vocês. Mas vocês conhecem o sumário tanto quanto eu, ou melhor que eu, né? Já leram, então, né? Como que tem recortes temáticos diferenciados, tendo como uma certa unidade as questões do futebol. Às vezes, talvez tenha até outra unidade. Sei que o GFUT tem um olhar mais interessado nas torcidas, mas não deixa de fazer outros trabalhos, né? Então, eu venho pensando isso, como que nós estamos, de certa forma, cartografando o futebol intuitivamente, com grupos que estão fazendo do futebol um objeto ou um programa de pesquisa. Eu tenho feito um pouco isso, né? Talvez delimitando um pouco mais o que do futebol. Talvez falta parte desses grupos nossos aí, pesquisas mais quantitativas, já pensei, né? Não conheço muito grupos que cruzam quantitativos com qualitativo. Agora eu vou escrever uns trabalhos num livro aí de uma menina, amiga minha, que fui da banca dela, ela falou, estou organizando um livro sobre futebol, ela vem lá do treinamento, tal. Ela falou assim, mas tal, tu não quer escrever coisa sobre futebol? Eu falei, eu quero, mas desde que eu possa escrever aquilo que eu estudo, porque eu não vou escrever o que eu não estudo, né? Daí eu vou colocar uns trabalhos aí, um livro, ela é da outra universidade, mas vai estar no meio de estudos que eu já vi que são mais quantitativos e mais biológicos, né? Mas eu achei isso interessante, eu não achei isso uma incoerência, que nem às vezes acham, né? Claro que eu não... Então, porque é uma ideia de você pensar uma produção cartográfica e ela tem um recorte meio focal e um complementa o outro sem necessariamente estar tudo no mesmo estudo. Que é um pouco desconstruir um pouco essa ideia de totalidade, né? Que as pesquisas vão abarcar a totalidade de um fenômeno. Né? Eu abandonei essa ideia da totalidade do futebol há muito tempo. Eu acho que a gente faz recortes perspectivos de estudo e talvez uma ideia maior do fenômeno a gente vai alcançar, vamos dizer assim, com diferentes olhares e diferentes abordagens do mesmo fenômeno, que pegam coisas diferentes. Então, esse é um exemplo que eu trouxe de vocês aí, e depois eu vou completar com mais uma e a gente pode abrir para o debate. Eu acho que está se aproximando do final e tem uma conclusão. Vai lá, Marina. Então, eu acho que essa ideia é individual e coletivo, né? Possível exercícios de cartografia com o futebol. E aí eu vou falar um pouco o que eu tenho feito, né? Estão dizendo que temos tempo. Eu tenho que deixar uma parte no cabide, despertar curiosidade para a fala presencial. Eu estou provocando o Silvio. Agora eu vou estar com um afastamento, daí eu vou estar com mais tempo aí a Belo Horizonte, eu posso ir de ônibus. Viu, Silvio? Eu posso ir de ônibus. Se não tiver dinheiro, já que vão cortar o dinheiro da pós-graduação. Ó, o futebol como objeto de estudo individual e coletivo. Aqui um pouco, que o grupo de vocês é um grupo forte, é um grupo interessante, por isso que eu também gosto de dialogar com vocês, e até por uma localização. Um dia eu perguntei para o Silvio, até da Marina, como é que a Marina apareceu nesse grupo aí, que ela veio da psicologia? O Silvio falou assim, apareceu, chegou, então eu falei, pá, que legal. Eu digo, não, mas da onde que ela veio? Assim, veio, quis estudar futebol. Eu falei, legal, que bom.
E até por você estar numa... Né, também não deixa de ser uma coisa cartográfica, como as pessoas vão chegando de outras áreas, né? E aí, até por você estar numa capital, talvez tenha mais elementos, né, nesse corpus empírico que possibilita ampliar esses grupos, né? Com olhares de diferentes áreas, de diferentes trajetórias. Eu tenho tentado fazer isso, daí eu vou falar uma maneira assim, tanto individual como coletiva, né? O meu trabalho também, que são exercícios de cartografia, como eu não paro de trabalhar com futebol lá na graduação. É uma estratégia aí, porque é lá na graduação que eu começo a ver o que incomoda os alunos da graduação. Não é a metodologia de como dar aula, isso está lá também, a gente discute isso e tal, mas desde ideia de estudos que eles tragam assim, para o futebol, de pesquisas, né? Porque boas ideias acontecem lá na graduação, talvez você não consegue pôr em prática, porque não tem tempo, porque não vai ficar 4 anos que nem um doutorado, né? Porque boas ideias, elas existem bastante, às vezes não vão a lugar nenhum mesmo, mas às vezes os alunos da graduação não conseguem pôr em prática determinadas pesquisas por falta de tempo, por falta de dedicação, tal, mas eles conseguem identificar temas de estudo interessantes, né? Eu venho observando, assim, né? Alguns TCC que chegaram com as ideias de TCC, eu falei, bom, mas da onde tu tirou? Eu acompanho futebol e tal, me chama atenção, né? Então, essa ideia de dialogar na graduação e da pós-graduação, meio termo, eu vou explicar depois no último item para vocês, a partir do futebol, né? E aí a ideia que eu sempre trabalho também é com diferentes, eu chamei ali inspirações metodológicas. Por exemplo, já trabalhei, né, trabalhei com as ideias da etnografia, desde que também a galera não fica muito, mas o Goethe, mas o Goethe, mas o Goethe, mas o Goethe, né? Tudo bem, o Goethe, mas vamos fazer uma etnografia? Uma cartografia de um aluno de TCC nunca vai ser igual a uma cartografia de um aluno de doutorado, é óbvio. E nem uma etnografia. E uma etnografia de um aluno de mestrado não vai ser igual a do Goethe, né? Porque não é toda hora que dá esses Goethes aí, né? A gente, né? Por mais que a gente trabalhe também, não é toda hora que nasce, que a gente vai fazer os trabalhos iguais do Foucault. Não basta pegar as ideias dele, ou o método. Se fosse tão fácil, seria mais fácil criar essas coisas em séries, né? O pensamento. Então, às vezes, a gente tem dificuldade. Claro que um trabalho na graduação, tu pode fazer cartografia, pode fazer etnografia, pode fazer história oral, o que quiser com o trabalho de TCC. Que ele vai sair com uma cara de aluno da graduação. Não acho que tem que tenha que ler tudo sobre história oral para fazer história oral, nem tudo sobre etnografia, nem tudo sobre cartografia para fazer uma pesquisa inspirado nessas ideias metodológicas. Junto com isso, tem as diversidades temáticas, né? Que aí eu falei assim, até olhei, né? Por exemplo, tem alguns recortes do futebol que eu priorizo, que é futebol de várzea, pesquisas históricas do futebol, mas aí futebol no Rio Grande do Sul, uma delimitação temporal, não, né? Até a Maria, eu vi quando criaram a fala, botaram cartografando o futebol, o mapa do Brasil todo ali, né? Esse é um outro desafio. A gente tem uns recortes de estudo do futebol ainda ampliamos. Quando eu fiz meu doutorado, a discussão era muito eixo Rio-São Paulo. Agora a gente tem pessoas estudando futebol no Paraná, pessoas estudando futebol em Belo Horizonte, pessoas estudando futebol no Rio Grande do Sul. Temos poucos estudos ainda sobre futebol que eu conheço no Norte, no Nordeste, né? Desde do aspecto histórico do futebol, que tem marcas lá, é só olhar as datas de fundação lá, do Náutico, do Sport, que você vai ver. Mas a gente não tem ainda vamos dizer assim, essa rede, né? O pessoal do Museu do Futebol e do PED tentou trabalhar mais com essa ideia de rede. Agora até eles montaram um trabalho que vai ser uma espécie de cartografias do futebol de várzea, né? Um livro. Né? O Mauro também escreveu que eles pegaram pessoas que estudam futebol de várzea em diferentes lugares, em diferentes épocas. Então é um certo exercício de uma cartografia sobre o futebol de várzea. Tem a questão do futebol de mulheres, o futebol feminino, que eu tenho me dedicado agora, que eu abro uma outra discussão, que eu vou entrar no último item,
que é um pouco como eu tenho trabalhado com o futebol, e aí o futebol de mulheres, que é um conceito mais do futebol como um intercessor para produzir problematizações não disciplinares, né? O que eu quero dizer com isso? Talvez, para ser um pouco mais específico, é a ideia que eu chamo ali, as potências das empirias futebolísticas. Eu dei esse título. Até que ponto o futebol nos desafia e nos auxilia, no mínimo, nos inquieta a levantar outros questionamentos. E aí a gente ir nos autores. Esse exercício é interessante, né? Eu tenho tentado fazer isso faz uns 2 anos com o futebol feminino, né? Quando eu estou olhando, por exemplo, as árbitras que vão apitar jogos masculinos, né? Quando eu estou olhando, assim, só um exemplo de vocês que eu estou atento, estou estudando. A seleção holandesa, que foi vice-campeã, ela tem um programa que ela fazia treinamento misto até os 15 anos, né? Ou seja, há uma quebra do binarismo homem-mulher, masculino e feminino nas categorias de base. E para a gente pensar essa quebra dos binarismos, que eu acho que empiricamente, em alguns momentos, o futebol e o esporte está proporcionando, eu fui estudar Judith Butler, eu fui estudar umas feministas, mas foi do futebol para as feministas, e não das feministas para explicar o futebol. É uma inversão um pouco da lógica, né? Talvez ficar atento àquilo que a empiria do futebol nos leva a pensar. Porque aí também fica trabalho sem essa definição disciplinares. Vai ser sociológico, vai ser psicológico, vai ser antropológico, né? As práticas empíricas não têm disciplina lá dentro delas, não. O fenômeno produz a realidade, né? Depois que se constituem as disciplinas. E aí vamos chamar assim, esse cuidado, essa atenção para as manifestações empíricas do futebol que tem me chamado a atenção. E fazer do futebol um potencializador, né? Um intercessor para a gente pensar questões sociológicas, questões filosóficas. Eu já vou dizer, por isso que eu não me atraio muito e nada contra. Vamos olhar os conceitos de Bourdieu, do esporte, como eles aparecem no futebol. Tem bastante. E pode fazer isso, né? Mas eu prefiro, vamos ver o que acontece no futebol e vamos olhar que autores nos ajudam a interpretar esses acontecimentos das partes empíricas do futebol. Acho que isso é um exercício cartográfico também, para fechar, né? Por isso que eu estou trazendo. Esse cuidado com as empirias do objeto, a atenção com eles, né? E aí eu trouxe para terminar, e a última, a gente pode abrir para o debate. Vamos lá, Maria. Aí eu trouxe um agradecimento, né? Mas eu ainda vou fazer um comentário sobre essa imagem. Me chamou atenção isso aí, eu estava lendo ontem isso aí. Eu improvisei, eu ia botar uma outra imagem aí sobre torcidas, em homenagem ao Gifute, aí eu ia botar umas imagens de torcida. Mas essa é uma enquete que a revista Placar fez sobre qual o melhor artilheiro, o melhor jogador africano. Daí eles comparam o Salah com Drogba, com Milá, com que jogou no Barcelona, lá, como é que é, o Eto'o, e com o que jogou no Milan, né? Que é presidente hoje lá. Então, eu fiquei pensando, assim, por exemplo, alguém me falou o nome do jogador aí, eu ia errar a pronúncia, né? Na década de 90, no Milan, né? Foi o único que ganhou, inclusive, bola de ouro e tal. E é legal, eu li toda essa matéria, como que eles falam como é cada jogador africano. Eu trouxe do futebol africano. Por que eu trouxe do futebol africano? Eu podia trazer a disputa entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, ou perguntar se o Mbappé vai ganhar essa disputa, o Vinícius Júnior.
Porque eu acho que também tem um exercício de cartográfico aqui, pensando que Foucault, como que o Foucault sempre se interessou pelas margens, pelaquilo que não faz parte do eurocêntrico, vamos dizer assim, da razão eurocêntrica, né? E o futebol africano tem isso, né? Ele não é o futebol mais rico do país, né? Do horizonte, ele produz. E o pouco que a gente fazendo aqui sair de Pelotas para o futebol africano, então, que já me seduziu, mas eu nunca consegui estudar mais o futebol africano. Então, eu tenho observado essa coisa de como esses jogadores migram para outro contexto europeu. Tem um trabalho que eu fiz aí que me chamou a atenção, né? Nesse livro vai esse trabalho até sobre a nacionalidade dos jogadores, e numa última Copa a gente cadastrou, é só uma discussão de dupla nacionalidade, não tem uma discussão de não nacionalidade, de não identidade como nacionalidade, é só isso. É importante delimitar as questões, mas muitas vezes, o que tem a ver com a globalização? Não tem uma discussão de capitalismo compra jogador, não é essa discussão pode ser feita. Que eu vou dizer que eu observei, assim, num outro trabalho que a gente vai botar nesse livro, numa das Copas, que a gente comparou as nacionalidades nas últimas Copas, a seleção que tinha mais jogadores com dupla nacionalidade era a Argélia. Olha que interessante. Não era a França, nada. Eram os franceses jogando na Argélia. Porque eles nasceram na Argélia, foram fazer categorias de base nos clubes franceses, a maioria, e não, eles tinham dupla nacionalidade e não pegavam a seleção da Argélia, eles voltaram e jogaram a Copa pela Argélia. Né? Ou seja, é um movimento de ida e volta e eles vão jogar, né? Então, tem esses casos, e aí o futebol africano, quando ele tem essa produção de jogadores para o contexto europeu, ele desconstrói as nossas lógicas, inclusive, às vezes, muito prática. Não tem recurso no futebol africano, vão tudo jogar na Europa. Tá, mas eles fazem outras táticas aí, pensando que nem o Michel dissertou. Essa Argélia é um exemplo, né? Eles saem do seu país, eles voltam, eles intercâmbiam, eles produzem desconstruções lá dentro do futebol europeu. Né? Então, eu estou querendo falar assim, de um lado de potência do futebol africano. Pensando numa frase meio nietzschiana, já que essa fala está meio... O que não me mata me fortalece, né? É interessante ver isso. Claro que tem o lado da análise mais de... Eu não gosto daquela análise muito... Contrata os jogadores e que separa o emocional do econômico e acaba... Eu acho que essa produção futebolística do futebol africano merecia a gente vem me chamando a atenção, né? Mais do que a latina. A latina tem uma tradição maior, ganha a Copa do Mundo, até por não ter clubes na África. Né? Até por não ter campeonato, não ter clubes, não ter coisa. Numericamente é interessante a gente perceber como que eles invadem o futebol europeu. Né? E aqui eu trouxe alguns que são conhecidos, eles só são a ponta do iceberg, não é nem a ideia de fazer história de vida do Mané, que é um dos que aparece aí, né? Eu acho que é o Mané, ou do Drogba, ou de outros. Era tentar cartografar essa produção futebolista africana com mais cuidado, né? Acho que seria umas discussões interessantes da gente fazer também. Não sei se é possível fazer de tão longe, mas eu acho que tem alguns dados que é possível. Mas isso é um exercício desafiador, assim, que eu pensei, né? E, para concluir, era isso, então, Marina. Eu agradeço aí o GFUT, né? Eu ia só botar essa imagem e dar um muito obrigado, mas aí eu fiquei pensando com essa imagem aí, e já me como eu estou ligado nessa coisa assim, atento um pouco ao futebol africano, essa matéria que eu li ontem, ela realmente me chamou a atenção, né? Porque eu já tinha lido umas coisas lá que era bem mais, vamos dizer assim, exótico, um pouco a participação do Roger Milá numa Copa que está aí, né? Agora, se tu olha um Drogba, tu olha um Eto'o, tu olha um Salah, não é uma coisa tão exótica esse destaque desses jogadores nos clubes europeus. É isso, meu amigo Silvio. Agradeço a contribuição aí. Vamos para o debate ou a conversa.
Legal, Rigo, obrigada, né? Como eu avisei, agora a gente tem um tempo para fazer um debate, para ter uma conversa mesmo, que é o objetivo desses nossos últimos encontros do mês, né, do GFUT Convida. Vou tirar a sua apresentação aqui, inclusive, para a gente ficar mais à vontade aqui nessa sala virtual, na medida do que ela nos possibilita também. Né? E antes, eu queria fazer alguns comentários, já que tantas vezes você tentou passar a bola para mim, Rigo, e eu fingi, né, que não era comigo. O que me colocou nessa, Marina? Fiquei sabendo, me ajuda agora. Agora ele fica feliz. Mas antes, pessoal, só para falar que eu vou colocar aí no chat o formulário do certificado, da presença, né, tudo mais. Para quem quiser, por favor, preencha aí. Né? E aí, façam como vocês preferirem. Se vocês preferirem enviar as questões pelo chat, podem enviar que eu leio, ou se quiserem levantar a mãozinha, a gente vai obedecendo aí né, um certo ordenamento. Mas queria comentar, né, Rigo, que enquanto você falava, eu fiquei pensando em diversas questões, né? Obviamente, como você anunciou, a cartografia, ela é muito cara para mim também, não sei se como método, não sei se, né, como modo de proceder na vida, enfim, vai ter, né? Tem os pesquisadores que vão defender mais essa coisa da estruturação da cartografia como uma metodologia, como um método, né? E aí desenvolver certo estudo desse método, como é o caso lá do grupo da Virginia Castrup, do primeiro livro lá que você trouxe. E tem uma vertente aí mais anárquica, para usar a palavra que você trouxe na nossa conversa inicial lá, quando você estava brigando comigo porque eu te convidei, né? Porque né? E existem essas diferenças, né? E aí a gente ainda tem as etnografias no meio disso tudo, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando que a proposta que o Mauro trouxe para a gente no último GFUT Convida, né? Assim, a forma de se encarar a etnografia, formas mais contemporâneas, modos mais contemporâneos, vão ter essas fronteiras meio diluídas mesmo com a cartografia, né? Porque a cartografia ela aparece muito como resistência no meio acadêmico, não sei se eu estou falando muita bobagem, mas há um certo modo antigo de se proceder, uma etnografia mais tradicional, digamos assim, né? Que muita gente já abandonou, enfim, já pensa de outras formas. Eu ficava pensando aqui também no quanto que o trabalho do tio Phil, né, tio Felipe Abrantes aí, para quem não conhece, a última tese, a tese mais fresquinha do GFUT aí, se não salvo me engano, o quanto o trabalho dele, que o Rigo estava na banca também, não tem de uma cartografia que foi impossibilitada de ser, né? Foi impossibilitada de ser justamente por certas exigências do meio acadêmico, né? E aí eu fico pensando que eu acho que um primeiro ponto que, além dos que você ressaltou, que eu ressaltaria também, é essa ideia da cartografia como uma resistência de uma criatividade acadêmica, né? Porque às vezes a gente vê que se fala muito, né, em inovação, né, essa palavra mais neoliberal aí, enfim, né, que vem atrelada a outros sentidos e tal, mas a academia ainda é muito resistente, né, em grande parte dos lugares, dos programas de pós-graduação, mesmo nos que se intitulam interdisciplinares, né, assim, às vezes é muito resistente a modos novos de se proceder em pesquisa. E isso acaba tendo um reflexo que a gente enxerga muito lá no GFUT, e eu acho que pesquisadores mais novos devem sentir isso também, de que você fica inseguro e eventualmente você vai querer se ancorar naquilo que está mais seguro e só repetir um modo de proceder, né? Esse método como modo de proceder. Então, a cartografia, acho que, primeiro, ela ajuda a gente a romper com isso, mas ela exige da gente uma certa coragem, né? Uma atenção diferenciada para o campo, uma escuta diferenciada para o campo, né? E que às vezes outras formas, outros métodos aí, eles não ensinam a gente a fazer, né? E a cartografia meio que empurra a gente para essa errância, né? Você perguntou sobre como eu cheguei no GFUT, é meio que isso, assim, você vai no nomadismo, mesmo na errância, onde tem porta, você entra, vê o que tem lá, se não gostou muito, volta, e vai tecendo esse rizoma, vai vendo o que tem de interessante nesse caminho, né?
que foi mais ou menos, estou trazendo o exemplo aqui da tese do tio Phil, porque em grande parte os gefutenses aqui a conhecem, né, ouviu a apresentação ou leu, e sabe do modo de construir dele, que parte dessa coisa de estar inserido por uma questão profissional, inicialmente, ali no Morro do Papagaio, e que depois vai estabelecendo outras relações, vai exercitando essa atenção flutuante. Tio Phil não fala de nada disso na tese dele, tá, gente? Mas poderia falar, né? E nos estudos do futebol, eu acho que às vezes a gente fica muito preso ao que já foi feito, sabe? Assim, aí por motivos diversos, cada história de pesquisa é uma, cada área é uma, né? A gente fica muito preso ao que já foi feito. E aí cai naquela coisa de que, assim, pô, a gente enxerga os pedaços do Manhane em tudo quanto é lugar, né? Algo que, assim, uma ferramenta super potente para um estudo do Manhane de muito tempo atrás, que pode colocar a gente para pensar muita coisa, mas aí a gente fica pensativo também. Será que esse excesso de reprodução, né? Assim, só encaixar a realidade nos pedaços, enfim, será que isso traz alguma coisa de novo na minha pesquisa? Né? A mesma coisa as matrizes do Damo, para pegar, eu acho que talvez as top né, de aplicabilidade, né, nesse sentido, que é um pouco o contrário do que o exercício da cartografia exige da gente. Né? Então, a matriz bricolada, a matriz escolar, não sei o quê, que fez super sentido na tese do Damo. Né? E que ele, já no livro, ele coloca isso. Olha, gente, isso aqui eu fiz a partir de um exercício meu, de um encontro, nessa etnografia desenvolvida aqui, né? E aí eu fiquei lembrando, para articular uma outra coisa que você também trouxe, Rigo, eu fiquei lembrando de uma fala do meu orientador do doutorado, Edson Passetti, né? Que ele falava assim, porque às vezes parece que o pessoal rouba a caixa de ferramenta do Foucault e sai aplicando em tudo quanto é lugar também, e aí fica enxergando panóptico em tudo quanto é lugar também, e fazendo um uso aplicado, né, dessas teorias, dos autores e tudo mais, né? E o que a cartografia convoca a gente é justamente o contrário, foi isso que você falou assim, vamos prestar atenção no que está acontecendo, vamos escutar, vamos atrás do que está acontecendo, né, dos acontecimentos, das situações, e vamos nos permitir errar, não programar tanto esse trajeto, né? Bem isso mesmo, né? Não programar tanto esse trajeto, mas pensar em diversas entradas, igual a ideia do rizoma, né? Vou dar uma olhada por aqui, daqui eu puxo um outro fio, de lá eu vou, e aí no final eu né, assim, tomo uma distância e olho para esse mapa e vejo como que eu posso, né, trazer esse mapa para o meu trabalho, né? Então, eu vejo um pouco, assim, no sentido que você trouxe, né, um pouco afinada, bastante afinada com o que você trouxe, inclusive, essa cartografia é muito mais como uma postura ética diante do campo, política, né, desse pesquisador que ele está implicado, ele tem as suas implicações de estar no campo, não adianta ele achar que ele está ali, né, só observando e que essa observação não tem impacto nenhum na realidade que está sendo produzida ali, né, conjuntamente, nessa pesquisa como produção, né? Então, uma postura ética, uma postura política, muito mais do que um método, né? Igual você trouxe lá do início do seu incômodo de falar da cartografia como método, porque efetivamente o que ela convida a gente a fazer é uma, né? E ainda mais assim, obviamente alguns autores vão trazer isso mais, outros menos, mas ela é muito mais uma antimetodologia, no sentido tradicional do método, né? Ela é antimétodo. Mas isso não significa que também seja qualquer coisa, né, que eu acho que é uma confusão aí que, né, que às vezes acontece muito também, né? Então, só para enquanto eu te ouvi, eu fiquei pensando nessas coisas, assim, no quanto que a cartografia é um método potente mesmo para a gente trazer novos modos de se fazer pesquisa, né, de se falar sobre o que a gente estuda, né, de pensar as realidades, assim. É por isso que eu sou, como você, sou apaixonada. Né, assim, sou uma entusiasta, né, desses modos de se proceder com a pesquisa que são mais que querem mais, né, ir atrás, escutar, perceber e né, olhar mais para as diferenças do que produzir padrões para encaixar realidades,
né? Que não foi nem o que o Damo fez e nem o que o Magnani fez, não é isso que eu estou dizendo, mas que às vezes se utiliza, né, do que eles fizeram. É muito comum se utilizar isso, não somente nos estudos do futebol, né? É muito comum que se utilize isso como uma, né, isso, a caixa de ferramentas lá da maneira que não era proposta, né, do Foucault. Então, eu até fiz uma dissertação aqui, dissertei, gente, desculpa, mas é porque esse tema me afeta, né, Rico? Diga, Silvio, depois. Tá sem som aí, rapaz. O Rigo pediu, você foi, né? A voz da torcida, né? O treinador ele fica meio incomodado com a torcida pressionando, vai. Mas assim, eu acho que vocês falaram de uma coisa interessante, que é sobre a maturidade na academia. E a maturidade ela está por vários pontos, né? Essa coisa da aula, a coisa do diálogo com os pares e do fazer pesquisa, né? Então, assim, onde que você se sente um pouco mais à vontade para transitar ali em algo, em uma certa liberdade. Eu tenho uma história muito boa do Rico, que nós somos de uma turma do mestrado de 1989, ou seja, a primeira eleição para presidente, né, depois da ditadura. E aí, Santa Maria, onde nós estudávamos, era tudo muito dividido, né? Era muito dividido. Então tinha, e era engraçado que eu ia no ônibus e aí tinha os plásticozinhos de apoio aos presidentes. Então tinha quem era Brizola, tinha quem era Lula, tinha quem era Collor, inclusive, né? E aquele Caiado também, Santa Maria tinha um Ronaldo Caiado. Então a gente ia vendo os plásticozinhos. Na nossa turma de mestrado, inclusive, tinha uma moça que apoiava o Collor e ela foi banida, assim, nós não falávamos com ela em função disso. Mas é muito engraçado que tinha uma outra, que era uma senhora já, professora de uma universidade privada, né? E o Rigo uma vez me chamou no canto e falou assim: companheiro, fique atento com ela. Eu não vou dizer o nome da pessoa. Ela tem uma belina. Cuidado, uma burguesa. Cuidado, vai ficar pública essa fala, Silvio. Oi? Vai ficar pública essa fala. Ela tem uma belina. Não dá muitos detalhes. E aí eu fico pensando nisso, né? O quanto que nós somos engessados, né? A universidade, ela por hora era militante. Então, naquele tempo, né, Rico, quem não citasse Marx, né, estava banido de um determinado grupo, né? Ou quem citasse também estava banido de um outro grupo, né? E por aí vai, né? A gente vai, nesses anos todos que a gente está na academia, a gente vai percebendo, né, esses movimentos, e aí é legal, né, isso que vocês falam, que desse trânsito com a cartografia, não a cartografia como uma maneira de fazer pesquisa, mas sim, como a Marina coloca, como uma postura, né, diante do fazer acadêmico. Acho muito legal, né, isso daí. Então, só para contribuir mesmo. Eu queria só fazer um comentário. Posso, Silvio, se não tem ninguém inscrito? Pode, fica à vontade. Quem quiser se inscrever aí, só levantar a mão, colocar no chat, tá bom? Às vezes tem algumas coisas que eu observo, que eu até vejo assim, muitas vezes, quando tu está fazendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não é são as relações de poder aí, sendo bem Foucaultiana, né? Não é o momento mais interessante de tu ser ousado, né? Tu já está
tu não tem liberdade aí. Começa pela CAPES, começa pelo Sabanca, até. É o momento que tu já está engessado no lugar que tu está, entendeu? Então, a gente muitas vezes corre atrás. Eu tive uma orientadora interessante, que toda vez que eu dizia, quero fazer tal coisa, ela só dizia, pode fazer, mas faz bem feito. Eu copio isso dela, entende? Porque eu estava louco para dizer assim, não pode, não pode, não pode. Daí eu tinha uma desculpa para não fazer, né? Mas nem sempre é assim, né, Silvio? Daí tem as bancas, tal, a gente tem que cumprir esse ofício. Mas eu que estou Não fazendo... mesmo. Oi? Eu estou longe de ser um cara que dá essa liberdade, não mesmo. Não, mas eu acho que eu queria jogar em outras partes, que tem duas coisas que a Marina falou aí, porque eu vejo assim, ó, eu vou pegar a história oral, que eu conheço um pouco mais, e a etnografia. Talvez conheça mais a história oral, né? Na época tem pouco na educação física, né? Que foi onde eu circulei lá nos anos, né? Há muito tempo, se eu sabe disso, eu trabalhei com a história oral. E algumas coisas já estavam vencidas lá naquela época. Se ela é um método, se ela é uma metodologia, por quê? Porque a história oral é um campo multidisciplinar, não sei bem o que a Silvana falou, e as pessoas da sociologia vêm com um olhar da história oral, as pessoas da história, na época, pouca gente achava, a história não é científica, a história oral. Quem dizia isso, agora, 10 anos depois, está usando história oral, né? Então, eu quero dizer que não só a cartografia, né, Marina? Eu acho que essa não engessamento metodológico, ele é um princípio da pesquisa qualitativa, gente. Né? A nossa ideia de se enquadrar em engessamento metodológico, para mim, é uma busca desesperada de legitimar os conhecimentos das ciências humanas, epistemologicamente falando, dentro dos critérios epistemológicos da pesquisa quantitativa. Entende? É a ideia da reprodutibilidade do conhecimento. Né? E da universalização, da verificação, são tudo pesquisas, são todos princípios da pesquisa quantitativa. Né? É por isso que quando Foucault escreve As Palavras e as Coisas, que as pessoas leem o Vigiar e Punir, que é um livro difícil do Foucault, que é o livro de epistemologia, ele vai dizer assim, as ciências humanas não têm que ser ciência. Não é que não podem, não tem que ser ciência, elas vão mais perder do que ganhar com isso. Porque elas vão virar aquilo que elas vão ser uma ciências humanas, ele está dizendo, higienizada, porque ali estava vigorando os princípios de uma ciência dos anos 70. A gente ainda tem mal resolvido isso, a gente faz questão de dizer, eu faço ciência, e aí a gente corre atrás, eu vejo nos pequenos conceitos, né? Isso não significa vale tudo, né, Marina falou. Mas tem um método, mas esse método, eu fiz tais e tais coisas, usei tais, ele não tem uma rigidez de verificabilidade das pesquisas quantitativas, gente. Né? Ela não tem essa necessidade é só para saber qual é o caminho que você fez a tua pesquisa. É para isso que serve a metodologia nas pesquisas qualitativas. Né? Ela não tem que ser um princípio da verificabilidade que outra pessoa vai fazer a mesma pesquisa seguindo os mesmos critérios e vai encontrar os mesmos resultados. Que é para isso que estão rígidas as metodologias quantitativas. É a ideia da reprodutibilidade do conhecimento. Que as pesquisas, que as ciências humanas não vamos dizer assim, elas não têm isso na sua Constituição. E aí tem um livro também lá do Yuto Jean-Piaçu, né, que ele vai dizer, quanto mais as ciências humanas, que ele pega isso do Foucault, se aproxima daquelas pesquisas, menos ciências humanas elas são. Só que a gente lida... Então, eu acho que não é só uma característica da cartografia, eu concordo contigo, né? Mas eu acho que a etnografia, que eu gosto, pelo menos, ela também não tem esse enrijecimento. Hoje estão cruzando com etnografia de tela, que nem fala a Carmen Real, ou com etnografia, que nem fala outros autores, Raquel Riqueiro, né? Que é cruzamento com dados virtuais, que não existia na época da etnografia clássica.
É óbvio que não, existe, não vai ser a mesma, né? Nós estamos numa outra relações, que é o uso das novas tecnologias na história oral, nas entrevistas aqui por onde a gente está fazendo, né? Cruzando com entrevistas presenciais, que não são a mesma coisa, mas não é proibido cruzar. Então, eu acho que isso tudo legal. A Marina está apaixonada aí, mas eu quis dizer para ela assim, acho que não é só a cartografia que tem que ter esses princípios de não engessamento metodológico. Né? Aí eu estou olhando, porque nós, como orientador, às vezes temos também, tem isso, né, Silvia? A gente fica preocupado com a banca. Ô, Silvia, me ajuda, a gente, além de, tipo assim, referendar, tem que ter um caminho ali. Qual é esse caminho? Mas a gente vai ver... O que vale são os 3 pontos, amigos. Esse negócio de jogar bonito, o que vale são os 3 pontos. É futebol pragmático. Eu estou me soltando aqui, porque às vezes eu digo assim para os meus alunos, e eu aprendi isso, faz depois da defesa tal coisa, tipo assim, tu vai estar mais livre, né? Até porque o momento de uma defesa de mestrado e doutorado, gente, não sei se vocês concordam comigo, ele não é um momento de alto debate acadêmico, é um nervosismo só aquilo lá, entendeu? É um nervosismo só, entendeu? Eu não consigo ver aquilo como um momento que vai sair, entendeu? Aí o cara a banca faz uma pergunta para o autor do trabalho, e o autor do trabalho tem 1 minuto para responder. Como diria o Nietzsche, o conhecimento é algo que tu fica ruminando. Eu oriento meus orientandos, se tu não sabe, não fala bobagem, diz que tu vai pensar, entendeu? Pelo menos tem que ter direito a pensar, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, Silvio. Esses rituais acadêmicos, eles obrigam a gente a ficar meio amarrado, que nem a Marina falou, né? A gente acaba indo lá nas classificações e aquilo que alguém já fez, porque daí tu diz, estou seguindo o que o outro fez. Talvez tu nem seguiu muito, mas tu colocou que seguiu para se proteger, né? Talvez tenha um pouco isso, né? Mas eu acho que é isso, mas eu acho que já que vocês estão fazendo um seminário sobre diferentes metodologias mais qualitativas, pelo que eu peguei, né? Eu acho que é interessante isso, esse debate, né? Como que a gente tensiona essas metodologias qualitativas. Né? Um pouco isso, o Silvio me provocou, eu falei, não, vou tensionar uma ideia de método mais fechado da cartografia, que pode até usar e fazer dela um método que tu vende, vamos dizer assim. Mas não é isso que me seduz na cartografia, né? O que me seduz é essa possibilidade de você caminhar com um indefinido, né? Que eu acho que tem na história oral também, a maneira que eu vejo, né? E que tem na etnografia também, e que tem na análise do discurso também, a análise do discurso menos rígida, né? Mas era isso, gente. Aberto para as polêmicas de pergunta. Eu tinha levantado minha mãozinha aqui. Gente, fiquem à vontade, viu, para fazer questões. É porque você trouxe o Foucault lá novamente, aí eu lembrei de mais coisas, né? Que o Foucault, com frequência, ele é mal interpretado, né? Nesse sentido de... às vezes ele recebe essa crítica de ser relativista demais, né? Mas a questão do Foucault nunca foi dizer que não se produz verdades, né? Eu acho que eu também não concordo que o Foucault explica tudo quanto é coisa. Que aí, para mim, é o mesmo movimento que eu falei ali de usar as produções do Dama ou do Banhani dessa forma que eu coloquei aqui, né? Acaba que gera o mesmo efeito. Mas ele falava, olha, cada época, cada momento que a gente vive, né, existe um conjunto de relações ali que vão produzir verdades, modos de se pensar diferentes, né? Isso não é ser relativista, é você olhar para um determinado momento e dizer, né, o que está envolvido ali naquela produção de verdades. E eu acho das perguntas do Foucault, talvez essa seja a mais potente, né? Como a gente produz verdade? Como que a gente produz modos de ser? Por que as coisas chegam a ser como são? Por que os discursos nos atravessam da maneira como nos atravessam, né? Por que eu defendo tanto cartografia sendo psicóloga nesse momento histórico da psicologia aqui atual, né? Tendo a trajetória que eu tive de formação, né? Por que o Rigo vai defender tudo isso que ele está defendendo aqui nesse momento, né, tendo a formação na educação física, passando por certos conflitos históricos ali característicos da educação física também,
né? Essa é para o pessoal que está no primeiro período, tendo história da educação física, para ficar atento, que serve para alguma coisa, viu, gente? Para a gente entender como se produz educação física na atualidade, entendeu? Entender como as coisas continuam, né? Então, eu acho ele muito mal interpretado nesse ponto. E uma das dificuldades foi aquela que você anunciou, né? Não tem como você falar assim, para você entender tal conceito no Foucault, você vai naquele livro, capítulo X. Não está organizado assim, né? Você vai ter que ler o que ele disse na aula tal de um curso, mas na outra aula do outro curso, e tem um pedacinho naquele livro ali que está publicado na História de Sexualidade 2, como você trouxe, né? Mas não é uma coisa assim tão... às vezes nem tão palatável, né, para quem não está interessado nas questões. Então, o Foucault não serve para tudo mesmo, né? A gente não deve roubar a caixa de ferramenta dele para fazer isso, a gente deve fazer usos mais interessantes. Mas, de fato, ele traz essas questões que provocam a gente, né? Eu gosto muito da provocação, né? Quem me conhece que sabe. Que provocam, ajudam a gente a provocar também esse campo, né? A provocar a pesquisa. É que eu acho que tem uma questão te ajudando aí, Marina, assim, ó. Não um conceito, que pode ser um conceito ou outro, né? O que os autores nos fazem pensar dos nossos objetos? Seja ele o Goethe, o Elias, o Bourdieu, vou pegando autores mais citados na educação física, ou Foucault, né? Eu vou contar até uma historinha que eu achei engraçado, Silvio, para a gente ver um pouco a área. Tem um trabalho na RBCE que um autor fez um levantamento sobre quantas, para a gente ter uma ideia um pouco como a gente patina também, o quanto que estava sendo citado Bourdieu e Elias lá nos trabalhos da educação física, e depois faço uma crítica, me chamou a atenção, porque assim, ó, um dos poucos pessoas que citou Elias e o Bourdieu no mesmo artigo tinha sido eu que tinha citado, que não sou nem bourdiano nem elisiano, entendeu? Ou seja, como a gente lida tão sem conseguir estabelecer diálogo também entre autores, e não é misturar tudo, né? É um pouco aí Deleuze, assim, que Deleuze vai ver como tu se apropria de conceitos e recria até o conceito, né? Para o uso da tua pesquisa. É um pouco essa recriação do autor, né? Que o Deleuze aí já vai trazer. O Deleuze tem uma metáfora, ele vai dizer assim, tu faz um filme com o autor, né? Não é mais o Foucault, é o Rigo lendo Foucault, né? Mas aí não é tirar um conceito, é se apropriar de alguma ideia do autor, né? E fazer uso lá no nosso campo de estudo, que é o desafio, eu acho, né? E de qualquer autor, né? Como que a gente se apropria dos autores? Aí é um pouco essa, quando eu trago a ideia de caixa de ferramenta, não é esse ou aquele conceito, né? É se apropriar dos autores e pensar os nossos objetos, né? Seja ele qual for o autor, o próprio Marx, que nem diz o Silvio, né? Como que a gente se apropria? Eu acho que tem trabalhos que usam Marx que são muito bons, né? Tal, que não apenas fazem síntese de coisa já feita do Marx, que conseguem fazer uma apropriação de alguns conceitos marxistas relacionados com algum tema da ordem do dia, vamos chamar assim. E aí não tem metodologia que vai te dar isso, é isso que eu quero chegar à conclusão. Aí não tem etnografia que vai te dar isso, né? Não tem, porque tem até inclusive uma frase do Goethe que ele vai dizer, a etnografia quem faz é o antropólogo, o resto são ferramentas. Não está na entrevista, não está na observação, a etnografia é o tino da pessoa que escreve com aqueles suportes empíricos. Isso que dá qualidade à etnografia no sentido de a última versão daquela realidade, né? Então está na capacidade de pensar. Mas o Gifute faz isso com a gente do futebol, né, Silvio? Provoca coisas, isso é interessante. Concluindo, eu tenho um pouco ciúme dessa rede futebolística que vocês têm aí usando esse termo. Eu sei. Né? E parece que tem bastante. Tá mudo, Rigo. Nada de mais, não. Eu tinha fechado para parar de falar. Eu também enxergo, gerou uma certa polêmica no grupo do WhatsApp do GFUT aqui, quando você falou que o GFUT fazia cartografia. Mas eu concordo desse ponto de vista, eu compartilho. Não, mas a ideia que eu quis dizer é uma outra ideia de cartografia. Vou resolver essa polêmica. Né?
Não é que eu acho que se tu olhar, o que é uma cartografia? Esse livro aqui, ele representa uma cartografia do futebol, é desconstruindo a ideia de método de cartografia, não como método. Vai lá, estuda um pouco. É só tu pegar aquele livro que tem do pessoal que faz o encontro Foucaultiano, até, cartografando Foucault. Como assim cartografando Foucault? Uma pessoa escreve sobre Foucault na filosofia, outra pessoa escreve sobre Foucault na psicanálise, outra pessoa escreve sobre Foucault na história, né? Outra pessoa escreve sobre Foucault na educação, eles estão cartografando Foucault. Não que eles usam o método cartografia para pesquisar Foucault, não é isso, né? Ou seja, a cartografia é muito mais do que um método também. E Ela esses pode ser um mapas... método, mas ela é mais do que o método. Eu acho que é aí que está a história, ela é mais do que o método, né? E esses mapas, eles vão ter as limitações, é isso, é uma possibilidade em um momento, né, que eu acho que é uma coisa que no mestrado e no doutorado a gente não entende muito bem às vezes, vai entender só depois, né, que a gente não vai dar conta do universo, porque é isso, assim, esse Agora universo... eu acho que eu fiz um exercício de cartografia com uma aluna minha, criou uns mapas lá, a gente vai botar, e eu me empolguei com os mapas, porque como tem mapa, tem alguma coisa. A gente pegou as vidas, as trajetórias das jogadoras e por onde elas jogavam, montando os mapas. Aí eu não estou banalizando, tem um exercício cartográfico ali, sim, o exercício cartográfico, que é essa constituição a partir do processo, né? Que vai se constituindo, não uma metodologia da cartografia com início, meio e fim, né? Mas tem um exercício cartográfico ali. Então, eu vou dizer melhor, esse livro, para mim, ele é um exercício cartográfico em cima do futebol. Pode não ter nenhum artigo aí, que eu nem li todo ele, eu olhei de curioso agora, que o Silvio me deu. Talvez tenha a da Marina usando o método da cartografia, eu já olhei, tem temas, mas tem artigos que vai lá da escolinha, então tem um exercício cartográfico aí em cima do futebol. Eu acho que tem. Posso estar falando bobagem, mas estou falando. Não, é isso mesmo. As pesquisas são diversas, os campos são diversos, os olhares são diversos, né, de pesquisador para pesquisador. Estava tentando lembrar qual que era o texto que estava escrito nesse livro. Foi o com o Christian, e, de fato, tem parte da produção da minha tese aí que tem né, que é fruto de uma cartografia. Mas acho que é isso também, né? Demanda da gente uma certa ousadia, um certo bancar certas escolhas, né? Eu acho que é um exercício mesmo de postura, né, na vida, de Mas eu volto a enfatizar, já que estamos gravando, a cartografia, para mim, ela é mais do que um método. Né? Por isso que eu trouxe a ideia de exercícios de cartografia, né? Que eu acho que aí tu abre mais. Eu acho que aí tu abre mais, que é como que tu buscas configurações quebra-cabeças de um objeto de estudo. Né? É o que o Deleuze vai chamar o Foucault, nasce um novo cartógrafo. Né? O Foucault é o Deleuze que vai ver a cartografia no Foucault. Né? Como que ele faz uma cartografia do tempo presente, a partir da soma dos estudos dele. Professor Silvio, faz um encerramento aí bom para a gente. Deixar as pessoas se colocarem também, cara. Você está querendo tomar vinho? Espera aí. Você foi pago para falar mais. Espera aí, espera as pessoas. Não, mas já tem bastante tempo aqui, tem 1h40. Não vai terminar isso. Para ninguém? Marina? Bom, se ninguém tiver nenhuma questão, a gente pode, então, encerrar, liberar o Rigo, né? Te agradecer muito mais uma vez, né? Acho que a sua presença nos encontros do grupo são sempre muito, muito alegres, muito, né, interessantes, momentos de trocas muito genuínos, né? E que a gente se encontre mais por aí, não mediado por essa telinha, né? Tal qual era a sua Já primeira estava olhando exigência. aqui a passagem de ônibus, quanto que fica para você vir. Eu vou estar em Floripa, é mais perto, eu acho, né? Não tenho certeza. Já fui de convida, não teve nenhum jogador até agora com tanta exigência quanto o Rigo. Desde... Não, mas eu também voltei a ser jogador, Marina, eu tenho direito a ter essa exigência. Olha só, mas eu acho que é legal para concluir, né? Me marcou um pouco assim uma última banca que eu fui aí, não sei se foi bem a última, né, Silvio?
foi a da Sara, né? E tinha 2 bancas no mesmo dia, por outro lado foi legal, né? E estava o Vitor também na mesma banca que eu estava, né? E o Vitor falou disso que me chamou a atenção, né? O momento da banca também ser um momento de... Porque a gente não tem tanto contatos, né? O Brasil é muito grande. Da gente saber o que está circulando de novo no grupo de uma pessoa, no grupo de outro, no grupo de outro, como que as pessoas estão se colocando novas questões, né? Eu acho que isso é o que essa supervalorização, vamos dizer assim, dos artigos e a pouca valorização dos eventos, que os eventos faziam isso para nós também, né, Silvio? A gente fazia tudo nos eventos, até apresentava trabalho. Até apresentava trabalho. Essa coisa, as pessoas não estão mais indo em eventos, tal, né? Então, fica difícil a gente criar interações mais orgânicas. Eu acho que isso é proposital, né? A É, ideia de quebrar a rede, né? Ou seja, essa nossa rede de resistência, essa nossa rede de relações, né? O colega que disputa artigo com você ou disputa com você, se vai ser professor, pesquisador, produtivista ou não, isso aí não cria rede, isso cria competição. Mas nos eventos, né, nós criamos rede, sim, nós trocamos, planejamos trabalho que não são feitos, planejamos trabalho que são feitos, né, e isso faz com que a gente tenha essa condição de estar ligado o Brasil todo. Então, assim, eu tenho uma rede que você também tem, que é de todo o Brasil, né? Entendeu? Onde que a gente consegue contato em todo lugar e saber, né? Mas é isso, amigo. Logo, logo, tenho certeza que a gente vai conseguir estar junto aí para contar umas histórias aí. Te agradeço muito, né? Hoje eu fui te convida, ele tem sido um espaço legal assim de reflexão, né? Da gente pensar bastante, né? E, e isso circula, né? Então muitas pessoas assistem depois, né? Então depois nós vamos até socializar os outros que já foram feitos com mais frequência para mais gente, né? E é, ela acaba sendo nossa contribuição aí para esse debate aí sobre futebol, tá bom? legal. Esse lado, eu acho que esse instrumento aqui, ele facilita, né? Ele facilita trazer pessoas com custo menor. Eu estou vendo um pouco isso também, para não ser tão, né, falando mal das novas tecnologias só. As bancas têm sido um momento de participação maior, né? Porque é muito fácil tu ligar o teu computador e assistir uma banca que está acontecendo a 500 quilômetros, né? Tu nem sempre vai conseguir fazer isso, né? Eu estou falando dos alunos interessados, outras pessoas, mestrando, doutorando. Então, acho que é interessante esse tipo de seminário que vocês montaram aí, né? Eles têm um papel interessante e ele faz a gente talvez criar outras redes, né? A gente tem que aprender um pouco mais, né? Uma vez a gente estava discutindo isso, você lembra? Eu me lembro que tu levantou isso com a Carmen Real lá, né? Assim, puxando para o futebol. Novas formas de pertencimento clubístico, né? Já que aí ela né, levantou isso, né, num debate. Lá em Pelotas até me marcou aquilo, né? A galera não está indo mais tanto nos estádios, mas tem como criar outras formas de relações, né? E nisso o evento de vocês favorece. Talvez a gente, agora com a volta do presencial, mesclando isso, né? Aí a gente sabe, né? Porque é um pouco assim, eu estava um pouco inseguro hoje. Quem que vai estar nesse evento? Para quem que eu estou falando, né? Até tentei pegar mais pistas, mas não me ajudaram muito. Agora a Marina falou que tem aluno do primeiro semestre aí, da educação física, da graduação. Que bom que tem, né? Que bom que tem, mas né? Então é um pouco que a gente não estamos tão habilitados a fazer esse tipo de... Eu, pelo menos, não estou, né? Agora melhorei um pouco com a pandemia, pela necessidade. Mas acho que sim, eu acho que você tem que continuar. É aquilo que eu falo, tem que continuar fazendo esse tipo de eventos. Mesmo que eu reclamo por não ser presencial. Vai lá, Marina, eu agradeço a participação, já estou fechando, a Marina fecha, né? E sempre é bom fazer um diálogo com vocês aí. Eu, inclusive, estou curioso para conhecer
melhor as pessoas que provavelmente estão hoje no GFUT, né? Tem alguns que são mais permanentes, né? Não sei bem, a Marina não tinha ido embora de Belo Horizonte, voltou agora, não estou entendendo mais. Eu estou indo. Eu estou indo e voltando sempre. Estou lá no Piauí, estou em Belo Horizonte também, e é isso. Marina tem uma vida cartográfica. É o exercício, o nomadismo nomadismo em exercício. Mas obrigada, Rigo, mais uma vez, né? E aqui a gente tem de aluno do primeiro período de Educação Física, não sei se de outros cursos, mas tem pessoal de mestrado e doutorado também, pós-doutorado, então está bem diversa a presença hoje aqui, né? Muita gente de fora também, não somente a galera do grupo, isso é sempre legal, né? E aí já lembrar vocês que dia 20 de junho nós teremos o GFUT Convida com a Silvana Gellner para conversar sobre história oral, que o Rigo já anunciou um pouquinho aqui, né, dessa... Ela não falou ainda, quando tu me falou no início, eu achei que ela já tinha falado. Ah, então eu já fiz propaganda da história oral, tá bom. Eu achei que ela tinha falado, já melhor, então eu fiz propaganda da história oral. Apareça para debater. Manda o convite que eu vou divulgar no nosso grupo aí, que tem pessoas trabalhando com história oral no nosso grupo. Manda assim, porque dia 20... Dia 20, eu te envio lá no WhatsApp. Envie que eu socializo aí, eu tenho alunos, mestrado e doutorado trabalhando com história oral, e a gente tem diálogo com a Silvana, vai ser legal, se puder eu participo também. Legal, ótimo, vamos divulgar sim, tá bom? Vou interromper a gravação aqui, esse vídeo vai ser editado, não se preocupe.